Quem lembra o que fala esse capítulo, sem ter ainda aberto? Muito bem, esse daí mesmo que vocês estão pensando. É um capítulo que fala do chamamento de Isaías. Isaías teve uma visão de quem era Deus, e aí, dentro dessa visão, ele é chamado para servir a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, e trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada, e o pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Gostaram? Amém? Não sei se os irmãos sabem, esse texto ele é básico daquilo que nós fazemos no culto. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o culto. Os jovens que desceram lá, não sei se eles podem subir, alguns. Porque às vezes nós também precisamos entender um pouco mais do nosso culto, né? A gente presta culto a Deus, né? E a gente muitas vezes não sabe muito bem aquilo que nós deveríamos fazer, e às vezes cantamos e aí falamos: a minha parte eu já cumpri, deixa eu descer que a minha parte eu já fiz, né? Ou deixa eu ir embora que já fiz a minha parte. Então eu gostaria de que a gente pensasse um pouco, né, sobre o culto, o significado do culto, para que a gente não cometa esse tipo de interpretação bíblica, né? Hoje a gente tem muitas dificuldades, principalmente de seguir algumas normas, né? Porque hoje todo mundo é disperso, né? Cada um faz o que bem entende, e quem tem mais liberdade ou que usa erradamente a liberdade se acha até em melhor condição do que quem é uma pessoa mais regrada e que usa melhor a sua vida. Porém, muitas vezes as pessoas acham que ter a liberdade é fazer o que bem entende todas as horas. Então eu gostaria de falar um pouco com os irmãos na proclamação do Evangelho de Jesus pelos apóstolos. Nós temos 2 fases, e depois as 2 conviveram continuamente juntas. Uma se chamava martiria, e a outra se chamava didaquê. A martiria era a pregação do evangelho que os discípulos faziam, e indo eles anunciavam o evangelho. Por exemplo, Pedro pregou num dia e 3.000 pessoas se converteram. Então o primeiro contato que eles tinham com as pessoas era pregar o evangelho. E qual era o evangelho que eles pregavam? Vocês lembram lá na Bíblia? Muito bem, eles pregavam o único evangelho: que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Isso era suficiente para transformar a vida das pessoas. Então a proclamação do evangelho não era, talvez como hoje a gente quer, que seja muito cheio de coisas, né, para que o evangelho fale no nosso coração. O evangelho é simples. Cristo morreu e ressuscitou.
E ele morrendo e ressuscitando, ele traz a salvação. E que salvação é essa? Hoje, de manhã, a Larissa me perguntou. A minha professora fez uma pergunta, pastor. Quem criou Deus? E eu não soube responder. E eu falei, quando eu falo Deus, significa o início e a continuação de todas as coisas. Não tem causa para surgir Deus, não tem antecedentes de Deus. Deus começou a existir e a partir dele existiram todas as outras coisas. Inclusive, ele sendo o primeiro, ele é quem nos criou. E nos criou, a gente também hoje escolhe reconhecer Deus como nosso Criador ou não reconhecer Deus como nosso Criador. Se reconhecemos Deus como nosso Criador, nós devemos a Ele o louvor, devemos a Ele a adoração, devemos a Ele a glória, devemos a Ele o nosso coração, devemos a Ele a nossa vida. Agora, quem entende que Deus não criou a gente, então não deve nada. Então a gente não precisa ter nenhum compromisso. Não deve nada. Acho que na semana passada teve um programa de televisão que estava discutindo exatamente isso. E alguém disse lá, não, o homem é como se fosse uma máquina. O dia que a máquina parar, parou. Então muita gente acha que o dia que a máquina parar, parou, né? Então não deve nada para ninguém, não precisa adorar a Deus. Era o caso de um ateu, né? Mas eu já sou, e acho que a igreja também, né? Tem uma posição totalmente contrária. A nossa máquina só funciona porque Deus impulsiona. A nossa máquina só tem sentido de existir nesse mundo porque Deus é quem empurra. Ou Deus é que puxa, não sei, né? Eu só sei que Deus é quem age primeiro na nossa vida. Se temos o fôlego da vida, como a palavra de Deus diz, é porque Deus teve um cuidado especial para nos criar. Se temos vida para existir aqui na terra, nós poderíamos ser como os animais. Mas qual a diferença entre os animais e os homens? Hoje tem pouca diferença, mas antigamente tinha mais diferença. Uma diferença grande entre os homens e os animais é que o homem, ele age conscientemente. Para todas as coisas ele tem consciência. Para todas as coisas ele pensa. Para todas as coisas ele raciocina. Para fazer as coisas ele é um ser pensante. E dizem que os animais eles são por instinto. Então o que dá na vontade faz. Então eu diria, o homem hoje quando age por instinto, nós temos uma sociedade em decadência. Nós temos uma sociedade que não parece humana. Parece mais com gente que não dá valor à vida, porque age por instinto. Então, por isso que eu falei que hoje, muitas vezes, a gente está mais próximo dos animais do que propriamente do que seria o ser humano. Então, nós, quando nos entendemos como seres humanos, que foram criados por Deus, que fomos criados por Deus, o que nós fazemos? Nós temos uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida permanente e impagável. Impagável. Segundo o que a gente aprendeu, né, e o que nos diz a nossa doutrina, é que o ser humano, ele pecou. Ou ele é um ser pecador. Aí você fala, mas e a criança é pecadora? Olha, para dizer, hoje até a criança já, de 1 ano, já ataca o outro, né? Não é verdade? Parecia que o pecado tinha entrado depois, mas parece que agora entrou mais cedo, né? Então as crianças também têm reações assim interessantes, né? De maldade já. Não é que a criança seja tão inocente como a gente sempre pensou que ela fosse, né? Ela tem, primeiramente parece que ela aprende o mal, depois com muita força que a gente ensina o bem todos os dias, aí ela consegue começar a aprender o bem. Mas parece que ela já tem esse instinto de maldade, e que é o que a gente também acha que o ser humano, né, criado por Deus, ele teve uma rebeldia contra Deus. E a palavra de Deus esclarece isso quando falou que o homem
quis o caminho do conhecimento e não quis o caminho da vida, lá no Jardim do Éden. Ele tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e não tomou o fruto da árvore da vida. Então foi uma escolha humana de não querer a vida que Deus estava dando, querer o conhecimento que ele ia descobrir. Então nós entendemos que o ser humano ele tem essa característica, ter no seu coração, na sua vontade, seguir coisas que ele acha que ele deve descobrir e não coisas que às vezes ajudam realmente na vida. A vida nossa, ela podia ser um pouco melhor se nós dessemos valor exatamente para a vida. Muitas vezes damos mais valor a outras coisas que não são vivificantes ou que não trazem vida para nós. Então, voltando à questão do culto, então se eu entendo que Deus me criou, que eu sou pecador por natureza, então Jesus me compra duas vezes. Na criação eu pertenço a Ele, na salvação eu também pertenço de novo a Ele. Então eu devo duas vidas para Deus. E se eu só tenho uma, eu não vou pagar as duas. Desculpe a expressão, né? Se eu só tenho uma vida que eu devo para Ele, aí Ele já me deu duas chances, né? Duas vidas. Então eu vou ter sempre essa dívida com Deus. Então o culto é o quê? É o reconhecimento que nós temos, né? De que nós somos seres criados por Deus, que Deus se interessa por nós, que Deus manda Jesus Cristo para nos salvar, para que nós não pereçamos, mas para que tenhamos a vida eterna. Então nós temos esta vontade de adorar a Deus. Vontade já, porque nós reconhecemos o que Deus fez por nós. Quem não reconhece o que Deus fez, qualquer frio tira a vontade, né? Quem tem reconhecimento do que Deus fez e tem um pouco da noção do que Deus fez, não tem frio para tirar. A gente tem vontade, pode até não poder vir, é um caso, não poder chegar à casa de Deus, mas enquanto puder, a gente vem. Eu diria que a gente seria aquele João Teimoso. Lembra do João Teimoso? Aquele boneco que você coloca no chão, enquanto você está segurando, ele está no chão. Você solta, o que ele faz? Se levanta. O crente, o cristão é esse daí. Quando ele está impedido de louvar a Deus, ele está no chão. Certo? Mas alguém está segurando ele no chão. Ou a consciência dele, por algum problema, ou a frustração dele, que é um outro problema, ou a falta de vontade dele, que é outro problema, ou a família, ou alguém está apertando o pescoço dele, ele está no chão. Ou, poderíamos dizer, até esta natureza pecaminosa está forçando ele no chão. E ao momento que essa barreira é tirada, ele fica em pé. Então, todo cristão é esse que gosta de adorar a Deus. Todo cristão é esse que gosta de cultuar a Deus. Todo cristão é esse que tem prazer em louvar o Senhor. O salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito só nos domingos na hora das 6 às 7. Isso? Achei que era isso aí. Então, medito de dia e de noite, né? Então, o salmista, ele entendeu que era dia e noite. Não era só nos domingos, não era só com a turma legal, não era só com as boas pessoas, né? Era ele com Deus, ele estava sempre com Deus. Aí ele recebeu também de Deus, né? Este reconhecimento de que ele era realmente de Deus. E ele foi também amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Davi sempre foi chamado de aquele que estava no coração de Deus, né? Certo? Porque ele tinha esse prazer de louvar a Deus. Nós somente vamos estar no coração de Deus quando nós tivermos este prazer constante de louvar a Deus. Então, o nosso culto, nós prestamos ao Pai, prestamos ao Filho, prestamos ao Espírito Santo. Não a anjos, nem a santos, nem a outra criatura,
e também prestamos esse nosso culto sob a mediação de Jesus. Porque em Jesus nós encontramos a nossa reconciliação com Deus. Então nós prestamos esse culto através de Jesus. E o nosso culto é muito litúrgico. O que é litúrgico? Tem uma ordem, uma sequência fechadinha, tal? Tem igreja que tem fechadinho. Nós também tem um pouco fechado, porque os nossos textos a gente já está com ele no boletim, né? Todo mundo já pode ler, acompanhar o boletim. Então tem um pouco de estar fechado os textos, né? Nós não vamos escolher agora, chegar aqui e falar, nós vamos escolher agora um texto para a gente ler. Não, já está escolhido, já está definido aquilo que nós vamos fazer. Porém, se alguém quiser falar uma coisa entre um texto e o outro, fala ou não? Fala. Então não está tão fechado assim. Então temos algumas formas de nos expressar que não estão escritas. E também nosso culto não é tão espontâneo. Quer dizer, que cada pessoa vem e faz. Não, agora é tua vez. Vem aqui, o que você tem? Não tenho nada. Então é você. O que você tem? Não tenho nada. Né? A gente não faz isso. Não, eu tenho bastante coisa. A gente não faz esse culto espontâneo. O nosso culto não é nem tão fechado e nem tão espontâneo, tão aberto, ok? Agora, uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que quando a gente está no culto, a gente não precisa estar preocupado com o celular, viu? Certo? Por quê? Deus não vai falar no celular. Tem certeza? Então, quando eu venho ao culto, eu desligo o meu celular. Ou eu ponho ele no Vibra. Só para receber alguma mensagem e depois do culto eu tenho a mensagem registrada. Alguém que ligou. Aí, quando eu saio do culto, eu vou ver. Porque eu acho que naquele momento que eu devo a adoração a Deus, é a Deus. Não é a outra pessoa. Não é para ninguém. Não é para ficar preocupado com outras coisas. Eu tenho a preocupação de adorar a Deus. Então, todos aqueles que entendem que devem as suas vidas a Deus, que foram criados por Deus, que foram salvos por Deus, o culto é mínimo. É um tempo muito curto. Até na minha terra lá não dizia nem culto, era curto. Certo? E lá os nossos cultos eram de 1 hora e 10. Era curto mesmo. Mas a gente entendeu o quê? Que aquilo era tão pouco que a gente tinha para ofertar a Deus, que era um tempo tão pequeno para servir a Deus. Aí você fala assim, mas a minha vida é um serviço a Deus. Mas nós podemos adorar a Deus em família, podemos adorar a Deus sozinhos, podemos adorar a Deus com a igreja. Mas o culto na igreja é o quê? É aquele grupo que Deus chamou, aquelas pessoas que Deus tocou no coração, aquelas pessoas que se converteram, elas vieram para o momento de adoração conjunta. Então nós estamos num culto onde todos nós queremos louvar a Deus. Não sou só eu. Quando for só eu, está errada a igreja. Quando for só o coral, está errada a igreja. Quando for só algumas pessoas, então nós todos que somos filhos de Deus, nós vamos adorar a Deus todos. Amém? Então o cristão, ele atribui com alegria todo o louvor que ele tem para Deus. Com alegria, ele honra a Deus. Com alegria, ele glorifica a Deus. Com a alegria, ele exalta o poder de Deus. Então isto é o nosso culto. E esse culto, ele é uma resposta daquilo que Jesus fez por nós, em troca do amor de Jesus. Não em troca das novas bênçãos, né? Que tem muita gente que fala, não, vamos lá para receber uma nova bênção. Aí lota a igreja, porque todo mundo quer receber uma nova bênção. Mas nós já devemos a Deus a nossa adoração. Nós já devemos a Deus tudo aquilo que nós fizermos de adoração, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então Deus reúne na sua igreja aquele a quem Ele chamou e aquele a quem Ele sustenta a vida. Então nós entendemos que nós somos sustentados por Deus. Quando eu vou em velório, eu digo assim, a vida está por um fio.
Puxou o fiozinho, acabou. Não tem mais. O fulano deixa de existir. Né? Morre. É só aquele trabalho depois de encaixotar e levar. E depois se vai fazer cremação e tal. Mas a vida é tão fácil de terminar que a gente não sabe quando que a nossa vai terminar. Mas eu acho que todos que estão aqui vão morrer. É uma profecia correta. Certo? Todos nós vamos morrer. Todos nós estamos nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E nós vamos morrer porque Deus vai nos recolher para Ele. Amém? Então, a iniciativa, primeiramente, que nós entendemos, é que Deus é que tomou a primeira iniciativa. Então, Ele é quem nos cria, Ele é quem nos busca, Ele é quem nos perdoa, Ele é quem nos dá o poder, Ele é quem nos ilumina pela Sua palavra, Ele é quem une os homens, as mulheres, as crianças, os adultos, em um só coração e uma só alma para adorar a Deus. Amém? Então nós temos uma resposta conjunta. Todos nós respondemos para Deus, sabendo que o culto é um ato comunitário de todos nós para Deus. O culto também, ele expressa o Evangelho. O que é o Evangelho para vocês? Por exemplo, eu fui uma vez pregar na igreja católica lá do São Judas. Preguei lá já. Sábado à tarde, inclusive. E tinha bastante gente. Aí de um lado tinha um púlpito e do outro lado o outro. Quando era o dirigente, ele falava naquele púlpito, acho que era da esquerda, eu não lembro direito. E quando era o pregador, falava no outro púlpito da direita. Como se fosse aqui. Aqui a gente tem um púlpito só e a mesa quem dirige. E lá eles falavam, agora a leitura do Evangelho. Então aí ia ler um pedaço da palavra de Deus, certo? Nos Evangelhos. E quando terminava a leitura, né? Então estava lido o Evangelho. Nós, presbiterianos e a maioria das igrejas evangélicas, elas não fazem assim a leitura, não fala leitura do Evangelho. A gente lê a Bíblia e não fala que é a leitura do Evangelho. Porque quando a gente fala que é leitura do Evangelho, é aonde que a gente lê mesmo? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Aí a gente fala, é a leitura do Evangelho. Mas as demais leituras a gente não fala. Lá eles falam. Isso significa o quê? O Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? Vocês já definiram para vocês o que é o Evangelho de Cristo? O que você acha? O que você acha? E eu vou escolher para responder. Aquela parte ali, vou perguntar aqui mesmo. O Evangelho de Cristo, né? Que os discípulos receberam, eles entenderam como sendo a boa notícia. Vocês já pensaram que o Evangelho é a boa notícia? Então, fala assim, na televisão vai aparecer o Datena lá, vai dar boa notícia? Não, muito bem. Vai aparecer um outro, como que chama aquele outro do... Marcelo Rezende. Vai dar boa notícia? Então, mas o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia era o quê? Que Deus ama os pecadores e que Jesus morreu e ressurgiu dos mortos. Essa era a boa notícia. Porque Jesus ressurgindo dos mortos, as pessoas podiam encontrar Deus. Que antes elas não podiam encontrar Deus. Elas tinham muita dificuldade. Tinham que fazer muito sacrifício para encontrar Deus. Mas essa é a boa notícia. Então, quando nós temos Cristo, nós temos uma boa notícia no nosso coração. Então, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos celebrando esta boa notícia. Então, o que é celebrar? É tornar célebre, né? Tornar importante o fato. Então, para nós é muito importante o fato de Jesus ter morrido na cruz. Para nós é muito importante a gente saber que Ele está com a gente. Para nós é muito importante saber que a Sua palavra nos consola.
para nós é muito importante saber que Deus está presente, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos jogados, abandonados, mas que nós estamos com Deus, que nós somos fortalecidos em Deus. Então nós temos alegria em estar prestando o culto a Deus e celebrando esta boa notícia, relembrando esta boa notícia, fazendo um momento de expressão do nosso coração de que somos de Deus. Então nós viemos aqui para expressar de dentro do nosso coração que nós somos de Deus. Então quando eu estou expressando que eu sou de Deus, aí vem a mensagem no celular. Aí eu falo, puxa vida, agora eu fico com Deus ou fico com o celular? O celular tem sido mais forte. Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa assim nas palavras de Jesus. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós não nos lembramos de buscar a Deus em primeiro lugar. Todas as coisas parece que ocupam o lugar de Deus, até na hora de Deus. Todas as coisas ocupam o lugar de Deus, até na hora de Deus. Então a gente não é só de vez em quando que a gente está devendo para Deus. A gente está devendo na hora que a gente separou. Olha, a gente que é ser humano, que pensa, nós separamos esse tempo para louvar a Deus, não foi? Quem aqui separou? Caio, você separou esse tempo para louvar a Deus? Esse aqui? Racionalmente, pensou direitinho. Hoje eu vou lá adorar a Deus. Então nós temos que ser coerentes, né? E louvar a Deus mesmo, né? Porque nós separamos. Lembra que eu falei que o ser humano ele pensa antes de fazer? Então nós pensamos, então nós temos a possibilidade de escolher adorar a Deus neste horário e não adorar outras coisas, ou não ter outras coisas no lugar de Deus, e nem outras coisas que nos retire a mente de adorar a Deus, e nem retire o nosso coração de adorar a Deus. Por mais que a outra pessoa seja encantadora, ela não deve tirar o nosso lugar do nosso coração, Deus, neste momento que nós estamos adorando a Deus. É claro que depois quem namora, tal. Quem vai casar, mas quem separou para adorar a Deus está neste momento adorando a Deus. Então, quando nós ouvimos, nós aprendemos no culto que a graça de Deus, que Deus nos amou de graça, não foi? Falou, não, o Alexandre é muito bom, então eu vou gostar dele e tal. Não, Deus primeiro deu a sua graça, o seu amor por nós, independentemente do que eu era. E aí eu reconheço que Ele me amou, e a sua graça é tão grande que veio tudo de brinde, né? Veio tudo de benefício, sem que eu merecesse todos esses benefícios. Então, eu tenho para mim que quem me inspira a estar no culto e a louvar a Deus é quem? Muito bem, o Espírito Santo. Ele está onde? Vagando? Dentro de nós. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, Deus está, através do seu Espírito, dentro de cada um de nós. Nós pedimos um dia para que Deus entrasse no nosso coração, Jesus entrasse na nossa vida, para que nós, a partir daquele dia, nós contássemos com esta força de dentro de nós. Roberto Carlos cantou que era força estranha, né? Nós não cantamos força estranha, porque nós sabemos que Deus é que dá esta força dentro do nosso coração para servirmos a Ele, para louvarmos, para adorarmos a Ele conforme precisa. Só que a gente não consegue perfeitamente. Eu até vi esses dias uma igreja que tinha colocado assim, na frente da igreja: não se aceita pessoas perfeitas. Certo? Pessoas perfeitas não podem entrar. Na igreja estava escrito isso aí. Por que nós temos que fazer isso? Ou pensar nesse daí? Porque a gente sabe que nós todos temos os nossos defeitos. Então nós não conseguimos expressar perfeitamente o nosso louvor.
E nós, o que nós fazemos então? Deus nos ajuda a orar. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, são coisas que não têm palavras para dizer como que o Espírito trabalha no nosso coração. Nós não temos uma expressão correta para dizer, não, o Espírito de Deus faz isso no teu coração. Se ele não fizer isso, aí o isso que ele faz no teu, ele fez outra coisa no outro coração, porque ele faz muitas coisas. A multiforme graça de Deus age em nós, e nós louvamos a ele por causa do Espírito de Deus em nossos corações. E a palavra de Deus diz que quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Então, se não existe esse Espírito te trazendo ao louvor, então se preocupe, né? Então precisamos estar aí afinados com Deus para que o Espírito de Deus nos leve realmente a louvar, a bendizer o seu nome. Então nós vamos adorar a Deus, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Aí fala, puxa vida, todo dia você vai se humilhar diante de Deus? Todo dia eu sei que eu não sou nada. Todo dia eu sei que eu sou imperfeito. Agora, se eu achar que eu sou quase igual a Deus, então eu já não preciso mais. Não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que nós carecemos de Deus todos os dias. Nós precisamos de Deus todos os dias. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos dá a vida. Então, o nosso culto, ele atende uma vocação divina. Deus que nos chamou. Então, eu atendo porque Deus me chamou e Deus me reconciliou com ele. Então, eu atendo esse chamado de Deus. Agora, Deus, quando me chamou, ele colocou o seu Espírito. E eu vou adorar a Deus e eu louvo pelo seu nome. Como que aqui Isaías falou o nome de Deus? Vocês lembram no texto? Se alguém lembrar, pode me explicar que eu ainda estou lembrando também. Santo, santo, santo. Sabe o que era santo, santo, santo no original bíblico ou no hebraico aqui? Era santo, santíssimo. Então era muito, muito santo mesmo, né? Então hoje na linguagem do celular de hoje é muito. Aí outro dia a Carol estava conversando com a Eloá e falou, Eloá, fala quanto você gosta da mamãe. Ela, muito. Então, hoje nós não temos, né, uma forma de dizer os superlativos, a não ser enfatizar esse muito, né? Então nós entendemos que Isaías aqui, ele falou que era demais. Deus era demais, era santo demais. E aí, quando ele percebeu que Deus era santo demais, o que ele fez? Alguém lembra? Ai de mim que sou um pecador, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Alguém fala besteira aí? Não, né? Graças a Deus não. Então foi bom, hein? Né? Então, o primeiro reconhecimento de Isaías é que ele era de lábios impuros e que ele também vivia no meio de uma sociedade daquele tempo de impuros lábios também. Então aí ele falou, como que eu vou dizer santo, santo, santo e ao mesmo tempo vou xingar de tudo quanto é nome? Né? Foi isso que ele teve problema. Alguém tem problema de falar a Deus que é santo e depois xingar de tudo quanto é nome? Aí? Tem? Alguém tem problema de falar isso? Bom, eu consegui eliminar, né, os palavrões da minha vida. Foi um processo, né? Acho que tem uma fase que a gente acha que falar palavrão é bonito. Tem outra fase que a gente fala que palavrão é feio, né? Então eu já estou na fase que palavrão é feio, certo? E palavrão hoje está fora do meu vocabulário, certo? Não existe palavrão para mim. Porque depois eu vou vir adorar a Deus e aí eu vou ter crise como Isaías. Mas Senhor, e agora? Eu vou chamar o teu nome de santo e eu estou desse jeito?
né? Então, foi um processo que eu também vocês podem ter na vida de vocês, né? Os jovens que acham que falar palavrão é bonito, né? Já ir aperfeiçoando. Porque eu diria mais uma coisa, tanto culturalmente, né? A gente vive no meio de uma sociedade assim, que fala besteira. Porém, eu vivo muito bem no meio dessa mesma sociedade sem falar besteira. E ninguém nunca falou, ou nunca falou, fala uma besteira aí pelo menos para eu ver. Ninguém nunca me pediu, né? Porque eles entenderam que eu tenho as minhas responsabilidades, que eu tenho a minha educação, que eu tenho um exercício de fé, e que eu sou de Deus e que eu não vou falar. Então nunca ninguém teve assim a petulância de falar, fala pelo menos o palavrão para eu escutar, então, né? E pelo contrário, se eu falasse, eles iam falar, mas você não pode falar palavrão. Não é verdade? Eles que iam falar, você não pode falar palavrão, você é pastor, né? Então vocês notem que muitas vezes a gente louva a Deus e confunde a nossa linguagem com a linguagem daquilo que nós exaltamos a Deus. Então eu gosto, para dizer a verdade, eu gosto do culto presbiteriano, porque a gente também se educa na linguagem. Como adorar a Deus? A gente se educa. Bom, tem muita coisa para falar, eu não falei nem metade do que está aqui, viu? Então eu gostaria de falar mais algumas coisas rapidamente, que no nosso culto nós temos oração e temos cântico. A oração é parte essencial do culto. Na oração e pela ação do Espírito, as pessoas se encontram com Deus revelado em Jesus. Então, quando nós oramos, nós encontramos Deus revelado em Jesus. A oração brota do íntimo da vida das pessoas em resposta ao Espírito Santo. Então, quando nós oramos, Deus tem que tocar no meu coração para que eu fale. Agora, desculpe falar uma coisa. Muita gente, às vezes, acostuma tanto orar, né? Que, às vezes, a oração é mais uma repetição. Fica como se fosse mais uma reza, né? Então, no nosso meio, a gente nem fala reza, por quê? Reza a gente entende que é uma coisa repetitiva, que todo mundo repete e, às vezes, sem pensar no conteúdo. Então, a oração, né, que a gente fala, a gente acha que tem que brotar do íntimo do nosso coração em cada momento. E aí você fala assim, mas eu orei parecido com o que eu orei domingo passado. Parecido, porque hoje já é um outro dia e eu também estou com minha disposição diferente daquele dia. Hoje eu estou colocando da mesma forma que eu estou hoje, não da forma que eu estava aquele dia diante de Deus. Mesmo que as palavras sejam meio parecidas, para mim é diferente a oração. O cântico é uma forma de resposta a Deus que envolve todo o ser que ora. Então, se eu tenho no meu coração a alegria de ter Deus, como que a gente expressa a nossa alegria de ter Deus? Cantando, não é verdade? Então, quando nós temos esse momento de cântico, nós estamos expressando a nossa alegria de ter Deus na nossa vida. Nós estamos exaltando o nome de Deus e falando com Ele e dando a Ele louvores, porque em nosso coração está essa vontade de cantar. Vocês lembram de algum cântico que a pessoa estava grávida porque Deus estava na vida dela? Muito bem, a Glaucia lembra. A Maria, né, quando ela estava indo para a casa de Isabel, né, que era a mulher de João Batista, né, ela cantou um cântico que está no livro de Mateus. E esse cântico, né, que de vez em quando a gente canta aqui, a minha alma engrandece ao Senhor, né, é exatamente o que Maria estava sentindo. Ela estava cantando por quê? Porque Deus tinha dado a ela o prazer de ser mãe do Salvador do mundo, que ia nascer dela o Salvador do mundo. Por isso que ela cantou. Então, quando nós
temos na nossa vida, dentro de nós também, a presença de Deus, nós também vamos cantar para exaltar o nome de Deus, porque Ele está em nós. Amém? As Escrituras são lidas e proclamadas. Então, nós lemos a Bíblia, as Escrituras, e proclamamos, isso é, falamos, proclamamos o conteúdo da Bíblia. Isso por quê? Porque isso nos alegra, isso enche o nosso coração, isso fortalece a nossa fé, isso aumenta a nossa vontade de seguir a Deus, isso aumenta o nosso desejo de voltar, isso aumenta a nossa vida com Deus. E é isso que nós fazemos como culto. Tem mais coisa, mas vamos deixar para outra hora. Que Deus abençoe então a todos nós e que nós possamos realmente falar: não, eu vim para louvar a Deus e eu vou louvar a Deus. Nada vai me impedir de louvar a Deus. Amém?